Olá, turma do sétimo ano. Bem-vindos a mais uma aula de Geografia com o professor Pedro. Na aula de hoje, vamos estudar um pouco sobre a história do Brasil, mais focalizada no seu descobrimento, onde vamos falar primeiramente sobre as terras brasileiras, como o Brasil estava até o momento em que Portugal chegou ao Brasil, e também um tratado importante que teve como consequência o descobrimento das terras brasileiras, das terras da América do Sul. Foi o Tratado de Tordesilhas. Primeiramente, falando sobre as terras brasileiras, eu quero ressaltar que, antes dos povos portugueses, antes dos povos europeus, como Portugal, chegaram ao Brasil, o Brasil está sendo habitado por povos indígenas, povos nativos da região brasileira. Viu? Lembrem disso. O Portugal, quando chegou aqui, ele não encontrou uma terra inabitada. Ele encontrou povos nativos, povos indígenas aqui. Aí, com esses povos, com a chegada dos portugueses, eles viram que aqueles nativos, aqueles índios que moravam aqui, tinham uma determinada cultura. Mas aquela cultura que os índios possuíam, que os índios tinham, eram diferentes da cultura que os portugueses queriam impor. Então, os portugueses ignoraram, desconsideraram essa cultura que os índios tinham e tentaram impor a cultura deles, assim transformando o Brasil em uma colônia. No caso, o Brasil tornou-se uma colônia de Portugal e passou mais de 3 séculos sendo uma colônia. Mas o que é uma colônia? Colônia é somente um local para extração de produtos, para dar lucro à coroa portuguesa. No caso, colônia é um local que deve dar lucro ao seu possuidor. Então, no caso, o Brasil sendo colônia de Portugal, o Brasil tem que dar lucro, tem que dar alguma matéria-prima ou lucro em si para Portugal. Então, no caso, como é que eles dariam esse lucro? Através da exploração. No caso, o Brasil serviu de exploração, serviu um local de exploração para Portugal. Seja exploração de matéria-prima, de árvores, como para o Brasil, por exemplo, ou também através de minerações, através de ouro e outras joias preciosas. Então, o Brasil sempre foi somente um local de exploração para Portugal, porque ele foi uma colônia de Portugal. E através dessas explorações, os povos indígenas aos poucos foram sendo dizimados pelos portugueses. Dizimados por 2 grandes fatores: pelas epidemias, no caso as doenças que os portugueses trouxeram de Portugal, no caso até mesmo uma pequena gripe, um simples gripe, poderia ser mortal para os índios daquela época, porque eles não tinham contato com esses tipos de doenças. Assim, eles se contaminavam com essas doenças trazidas por Portugal e acabavam morrendo. E outro também, o grande fator para a morte dos indígenas foram a escravidão, pois lá eles tinham métodos cruéis de impor a cultura deles. Então foram esses 2 motivos principais: as epidemias, as doenças trazidas por Portugal para as terras brasileiras, e também a escravidão. Foram esses fatores os fatores principais para a dizimação dos povos indígenas. Viu, pessoal? E falando do tratado importante para que teve como consequência o descobrimento do Brasil, das terras brasileiras e das terras sul-americanas, foi o Tratado de Tordesilhas. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Foi um tratado feito por Portugal de um lado e Espanha do outro. Esse tratado foi feito dia 2 de julho de 1494, no caso, antes do descobrimento do Brasil, que foi em 1500. E esse tratado, o que é que ele dizia? Ele dizia que era para dividir, no caso, separar as terras encontradas. No caso, as terras encontradas por Cristóvão Colombo. Então, no caso, em 1500,
Cristóvão Colombo veio e fez o descobrimento do Brasil, fez o descobrimento das terras brasileiras, nas terras sul-americanas. Então, no caso, essas terras que Cristóvão Colombo descobriu, essas terras foram repartidas por Portugal e por Espanha. Então, no caso, Portugal dominando uma parte e Espanha dominando a outra. Viu, pessoal? Então, no caso, podemos associar que o Brasil foi dominado por Portugal, colônia de Portugal, então falamos português. Em outros países, como a Argentina, fala espanhol. Por quê? Porque foi dominado mais pela Espanha. Viu, pessoal? Espero que tenham entendido. Até a próxima.